Vou logo avisando que eu não vou falar sobre o final de Por Trás dos Seus Olhos aqui. Na verdade, eu quero mesmo é tentar entender alguns outros mistérios, tipo o terror noturno, sonambulismo e principalmente umas coisas bem mais doidas, como experiências de um sonho lúcido e até projeção astral. Sim, você ouviu direito mesmo. E para tentar compreender tudo isso, eu conto com uma ajuda bem especial. Fala galera, aqui é o Pyong Lee, eu sou youtuber, mágico, empresário, hipnólogo, especialista da mente humana, também um especialista em sonhos lúcidos. Você já deve imaginar que dormir é algo essencial para a nossa vida, certo? Mas essencial por que exatamente? A questão do sono foi estudada por gente como Platão e Sócrates, mas foi Aristóteles em seu livro Sobre o Sono quem concebeu a primeira abordagem sobre o tema, inclusive com a interessante interpretação que sentimos sono pelo resultado da evaporação de alimentos sendo digeridos por nosso organismo. Seriam então os gases nada mais do que sonhos fugitivos? O fato de a gente dormir, ele tem um propósito bem definido hoje, que é para recarregar energias e fazer processos na nossa mente, no subconsciente, no cérebro, questão de hormônios, para fixar nossas memórias. Então o processo do sono, na verdade, ele é obrigatório para a gente poder seguir dia a dia e também até para a gente evoluir. Sem o sono a gente não conseguiria memorizar e guardar informações na nossa cabeça. Se dormir já é complicado, imagina sonhar. De filósofos a psicanalistas e até uma máquina que lê sonhos, produzida por uma equipe de neurociência japonesa, essa é uma questão que literalmente nunca saiu de nossas mentes. Será que tem uma razão por trás disso tudo? Pouco se sabe hoje sobre o subconsciente, sobre o sonho. Acredito, depois de experiências, depois de ler e estudar, que o sonho ele é um processo, que ele usa uma das ferramentas mais incríveis da mente humana, que é a imaginação. Ele consegue trazer experiências e esse é o processo. Quando a gente está fazendo essa desfragmentação, armazenando memórias, revivendo emoções, sensações, trazendo informações do passado, o sonho ele é como se fosse uma representação e um conjunto de tudo isso. É uma experiência que você vive e você consegue criar. Por isso que no sonho a gente consegue viver experiências absurdas que no real não existe. Só que, embora essencial, dormir não é algo tão simples assim. Estima-se que de 10 a 48% da população em geral sofre de algum distúrbio do sono. E a protagonista de Por Trás de Seus Olhos, Louise Brown, com certeza faz parte dessa estatística. Ela sofre de algo no mínimo raro, uma mistura assustadora entre sonambulismo e terror noturno. Essas duas condições normalmente não acontecem juntas, embora se enquadrem na mesma categoria, que é a parassonia. Mas como funciona isso? Tem como tratar ou evitar uma coisa dessas? O terror noturno ele é um distúrbio do sono. Ele é um problema que a maior parte aparece nas crianças, que ele some com o tempo. Nos adultos é mais raro, mas pode acontecer. Hoje não se sabe se existe uma causa específica. Pode ser que vários fatores externos, como estresse, traumas e experiências podem contribuir para a piora desse processo. Dizem hoje que não existe um tratamento específico, porque não tem como saber qual que é o tratamento se a gente não sabe a causa, mas a gente sabe que está dentro da mente. Então, uma forma eficaz de reprogramar e tratar isso seria a hipnose. A hipnose é uma ferramenta hoje eficaz, eficiente e rápida que a gente consegue acessar o subconsciente. Embora não aconteçam ao mesmo tempo, cerca de 1/3 das crianças que sofrem com terror noturno também são sonâmbulas. Além disso, você sabia que 15% das crianças entre 5 e 12 anos passam por pelo menos um episódio de sonambulismo? Quando a gente vai dormir, existe um processo que duas partes nossas dormem, o corpo físico e a nossa mente. Então toda noite, quando a gente tem um sono comum e normal, eles entram em sintonia, eles estão programados para dormir juntos. Por isso que a gente pode sonhar, a maioria das pessoas sonha e não se mexe, porque existe um processo de proteção e inteligência do corpo que ele trava o corpo. Esse é o correto. Mas quando só a mente dorme, o corpo ele fica livre para tomar as ações. A mente dá o comando, está sonhando uma situação, está criando uma situação e o corpo se mexe. Então esse desequilíbrio dos processos do corpo e a mente dormir pode causar tanto o corpo solto ou o corpo travado, que a gente chama de sonambulismo ou paralisia do sono. Por que a gente tem a paralisia do sono? É porque a mente acordou antes
só que o corpo não acorda. Então esse é o processo contrário do sonâmbulo. O sonâmbulo, a mente dorme e o corpo está acordado. Só que por muito tempo, médicos especialistas acreditaram que esse papo era uma grande fábula. No máximo um caso de alienação mental que deveria ser tratado através da internação em um hospício. Mas o sonambulismo também já foi visto como algo esotérico e espiritual. Inclusive na Europa do século XVIII, alguns doentes recorriam a sonâmbulas, em busca de um diagnóstico para males ou até prescrição de remédios. Consideradas médiums, essas sonâmbulas até mesmo se auto-hipnotizavam para atingir esse estado, agindo como videntes e curandeiras. Mas espera aí, dá para hipnotizar alguém desse jeito? Quando a gente fala de hipnose, é uma técnica, um processo que você consegue aplicar em outra pessoa e em você também. A gente chama isso de auto-hipnose. Você consegue programar, reprogramar, instalar gatilhos como se fossem botões. Então hoje, quando a gente tem um gatilho de auto-hipnose instalado, eu simplesmente uso esse gatilho, esse botão, eu desligo e vou direto para aquele estado. Na auto-hipnose a gente instala um botão e é como se fosse de liga, desliga. Igual nos vídeos, durma. A pessoa vai naquele estado. A pessoa não dorme. O durma é só mais para o subconsciente entender que é para fechar os olhos e relaxar o corpo. Então é uma mensagem rápida que o subconsciente capta. Então a gente consegue acessar qualquer estado, tanto que com auto-hipnose a pessoa consegue dormir. A pessoa instala o processo, um botão, como se girasse a chave, a pessoa conseguisse entrar em sono fisiológico. Então tudo é programável através da linguagem, da comunicação, das sugestões que você dá para o seu subconsciente. Pois é, inclusive o neurologista francês Jean-Martin Charcot era conhecido por sonambulizar seus pacientes utilizando a hipnose em seus tratamentos. Tá, agora vamos tentar entender uma das coisas mais interessantes que alguém pode fazer enquanto dorme: o sonho lúcido. É quando você desperta dentro do sonho, você fica lúcido dentro de um sonho. É quando o seu consciente, que é a mente que você usa no dia a dia quando está acordado, e desperta ele no meio de um processo que o subconsciente deveria estar controlando. Dentro do seu sonho, você fica acordado nele. Depois que você treina mais um pouco, você consegue ter 6 braços, por exemplo. Você consegue ter experiências que você nunca teria dentro da realidade, porque no sonho a gente usa o campo da imaginação e a junção de várias informações e percepções que a gente tem. E de fato, ter um sonho lúcido não é só algo capaz, como cerca de 75% dos brasileiros já tiveram pelo menos uma experiência dessas na vida. Mas uma coisa é poder ter sem querer e outra é poder ter quando quiser. Nessa série, é possível ver que os personagens, através de alguns passos e métodos simples, conseguem aos poucos ter sonhos assim, onde são capazes de controlar os cenários, situações e até pessoas com quem interagem. Mas essa técnica aí é real? Na série a gente vê um processo que eles ficam contando os dedos, olha pro relógio, volta de olhar, eles têm um processo inteiro para eles criarem o hábito de fazer isso. Para, por exemplo, no sonho tem um momento que eles contam 11 dedos. Então quando algo sai fora do comum desse hábito, você instala como se fosse um botão, um gatilho mesmo para você poder entrar. O mais eficaz hoje é você poder entrar num estado profundo de hipnose e instalar isso de forma muito mais rápida e simples, como se fosse um botão mesmo. E ali são totens de você testar o que é realidade e o que não é, além desse gatilho de, poxa, eu vou fazer esse processo e a minha mente entende que eu quero desligar. E esses testes de realidade eu não tinha visto, igual da série, porém tem um muito específico que a gente ensina na hora de falar de sonhos lúcidos, que é esse teste de realidade para ver se você está acordado. Existe um exercício específico que eu treinei bastante, que você simplesmente tampa o nariz e puxa o ar pelo nariz. Quando ele não passa o ar, é porque você está acordado. Só que dentro de um sonho, quando você está sonhando e cria o hábito de fazer isso, no meio do sonho você faz de repente, você cobre o nariz, o ar ele atravessa e ele passa. E é o momento que você desperta o seu consciente e conclui que está sonhando. E existem algumas técnicas que a gente induz de propósito para poder facilitar o processo do sonho lúcido. Uma delas é a paralisia do sono. Tem vários momentos que quando a gente está querendo dormir, mas a mente está agitada, o corpo não está, ambos eles têm que estar pronto para dormir, ele se alinha. Só que quando o corpo está indo ou está desregulado, tem um aviso que o corpo dá. O corpo está dormindo, a mente não quer e o corpo avisa que está pronto para dormir. Ele dá um espasmo. Esses espasmos que a gente tem
é um aviso, é uma comunicação da mente e do corpo para falar, olha, estou pronto para dormir, eu preciso sintonizar esse processo de desligar a mente e o corpo para que nosso sono seja normal. Tanto que quando você tem a paralisia do sono, você vê vultos, você ouve vozes, você alucina de várias formas e seu corpo está preso. É porque a mente desregulou esse processo, a mente acordou antes, só que o corpo não acorda. Só que quando você passa desse estado de paralisia e você consegue superar, ele simplesmente para o processo de alucinação. Na verdade, qual que é o processo? Você dorme, você bota um alarme para você acordar no meio da madrugada, você desperta só a mente rapidinho e faz uma conta matemática, ativa um pouquinho a mente e deita na cama. Deitou na cama, você vai fazer o seguinte, você vai fechar o olho e você vai fazer de propósito o espasmo. Você vai balançar o teu corpo e o corpo vai achar, opa, tá pronto para dormir. Depois você dá outro espasmo. Dá uns 2 espasmos, é suficiente para a mente que despertou avisar para o corpo que já está sonolento, porque você acordou na madrugada. E aí o corpo, o que acontece? Sua mente ativou, mas o corpo ele dorme e trava. E aí você tem a paralisia do sono induzida. Na posição que você está travada, você imagina o seu corpo girando no próprio eixo. E de repente, você pula para fora. Mas de longe, a coisa mais doida que rola por trás de seus olhos é a habilidade de separar sua consciência ou espírito do seu corpo físico. A verdade é que existem relatos diversos sobre esse fenômeno que aparentemente pode acontecer durante o sono, um estado profundo de meditação ou até em experiências de quase morte. Tem muitos relatos que na projeção astral, assim como mostrado na série, ele é como se você realmente saísse do corpo, como se você conseguisse enxergar em terceira pessoa. Eu particularmente não tive experiências com projeção astral. É como se o seu corpo astral, também chama de psicossoma, é como se fosse uma parte, um elemento diferente de você, você consegue sair e enxergar o mundo real de fato. Aí nesse campo já é um pouco mais misterioso, já é místico. De fato existem alguns relatos muito impressionantes que não tem como a gente falar não é verdade. O que eu acredito é que existe de fato planos diferentes. O plano espiritual, por exemplo. Então, independente de crença e religião, diversos povos acreditam num plano diferente, num plano espiritual. Então, o que eu acredito que possa acontecer, ou é a nossa mente acessar de fato uma área de consciente, superconsciente ou inconsciente coletivo, a gente acessa um plano espiritual que está conectado com a nossa realidade. Esse é um ponto de vista, são teorias. Como eu acredito que exista um plano espiritual, eu acho que é a explicação mais plausível. Meu professor, ele teve uma experiência não de projeção astral como se fosse andar no mundo real, só que como se ele tivesse entrado no sonho de um amigo dele. Então era um amigo que ele não via há muito tempo, em algum momento ele estava praticando sonhos lúcidos, ele estava num corredor de escola, ele viu alguma situação que o amigo dele estava com problemas, com álcool, estava viciado em álcool e alguma coisa assim. E há muito tempo ele não conversava com esse amigo. Ele achou muito interessante a experiência e depois ele foi entrar em contato com esse amigo. E quando ele foi ver, o cara estava passando realmente por problemas com vício de álcool. Ele estava com vício, distúrbios. Então esse fator foi interessante. Só que olha que louco. O meu professor, ele descreveu a escola, o corredor, os armários, tudo. E esse amigo disse que era exatamente a escola onde ele estudou. E quando ele foi atrás da escola, era exatamente a escola com que ele tinha sonhado. Eu gostei muito dessa série porque ele não foi para um mundo assim muito fantasioso. Ele traz realmente técnicas que são usadas, conceitos que são usados, que fazem total sentido. Ele manteve o mais perto da realidade possível. É um dos fatores muito importantes que eu gostei. Eu acredito que vai despertar curiosidade em muita gente, que não é um tema que se discute no bar ou que falam no dia a dia, sonhos lúcidos. E o mais legal é que não é algo fantasioso. E a gente tem técnicas e formas de fazer. Controlar os sonhos hoje é uma realidade. Fica no mistério é a projeção astral. Ali eu não consigo garantir porque eu não tive nenhuma experiência e nenhum relato de fato de gente próxima. Então a gente tem essa coisa de suspeitar das coisas que a gente não conhece, mas para mim era igual hipnose antes. Eu tinha o mesmo preconceito, achava que não existia, achava que era besteira, e hoje, adquirindo conhecimento, estudando, vendo resultados, eu tenho certeza
certeza de que é uma ferramenta de verdade, eficaz, com comprovação científica. Quem sabe em breve a gente não tem relatos e estudos maiores sobre a projeção astral. O final, assim, foi chocante. Chocante, assim, eu fiquei em choque. Eu assisti de madrugada, assim, eu maratonei os episódios e minha cabeça fez assim, ó. Puff. Era pra ter dormido, mas não consegui dormir. Eu fiquei pensando, caraca, não é possível. Nossa, foi muito louco. Então, recomendo que vocês assistam e aprendam um pouquinho sobre sonhos lúcidos, projeção astral. Eu realmente só sei de uma coisa. O mundo é muito mais misterioso do que eu imaginava. Por trás de seus olhos tem o seu tanto de fatos e verdades, é claro, mas algumas coisas ainda seguem inexplicáveis. Tipo, o que é aquele final? E vocês, bora testar ter um sonho lúcido hoje à noite? Depois compartilha comigo essa experiência. Quem sabe eu não transformo em uma série.